Oi, pessoal do segundo ano do ensino médio, sejam bem-vindíssimos ao nosso encontro de filosofia. Professores, vocês são sempre muito bem-vindos. Eu quero já começar saudando vocês e agradecendo pelas contribuições preciosas que vocês sempre trazem para a gente no nosso chat, que a gente aprende pra caramba, né, Marconi? Demais. Marconi, hoje o Marconi vai nos dar uma aula sobre respeitar o outro. Isso é sinônimo de respeitar a si mesmo? A gente vai pensar um pouquinho nesse assunto no decorrer da aula. Quero começar contando para vocês qual é o conteúdo. Filosofia política e ética, dentro da chave da discussão sobre humilhação, velhice e racismo. A habilidade que vai ser trabalhada no encontro de hoje é a de identificar e criticar práticas de humilhação social. E quais são os conceitos, então, que vão, de alguma forma, ser mobilizados no encontro de hoje e que já foram abordados anteriormente? Humilhação social, discriminação, preconceito, alteridade, empatia, invisibilidade social e respeito. Professor Marconi já colocou aqui, então, para vocês algumas sugestões de atividades. A gente sempre relembra que são sugestões para aqueles que tiverem possibilidade de realizar, tá bom? Não seria para fazer uma leitura crítica de dois documentos, são documentos, assim, muito valiosos, dos quais a gente tem, com certeza, que ir se apropriando. O primeiro deles, que está aí na tela para vocês, é o Estatuto do Idoso, e o segundo é o famoso ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Tudo bem? Vamos começar, então? Olha só a questão que o professor Marconi colocou para a gente. Prestem bastante atenção. Quais situações você já presenciou ou vivenciou de discriminação relacionada à idade? Como você se sentiu e por que você acha que se sentiu assim? Marconi, quanto tempo você acha que é legal? 2 minutos? Vamos lá então, pessoal? 2 minutos, a gente vai ler vocês com bastante atenção no chat e já nos encontramos. Ai, Marconi, veio um monte de coisa legal para a gente discutir. Bacana. Olha só, é interessante como quando a gente faz uma pergunta, as respostas que aparecem, elas vão sempre vir enviesadas, assim, de acordo com o prisma de vivência da pessoa que está respondendo, Sim, né? sim. Então, a gente teve respostas, assim, discriminação relacionada à idade. A gente teve algumas pessoas que colocaram respostas. Olha, eu já percebi que pessoas idosas, às vezes, têm mais dificuldades de conseguir um emprego, né? Eu já percebi também, diz aqui a Gabriela,
que às vezes as pessoas tiram vantagem de pessoas idosas, seja por conta da sua debilidade física, alguma coisa nesse sentido, né? Então a gente teve essas respostas e a gente teve também respostas num outro sentido, né? Então, como o nosso público é de estudantes de ensino médio, olha que interessante o que eles trouxeram. O Renan disse assim: uma vez eu quis brincar num certo brinquedo no parque de diversões, mas não pude porque não tinha idade, apesar de ter a altura, né? O Ricardo, o Bruno diz assim: as pessoas julgam o conhecimento que eu tenho com base na minha idade, mas para o assunto conhecimento, às vezes a idade é pouco importante. E nessa linha, o Bruno coloca assim: em casa, às vezes falam que eu não sou capaz de fazer certas coisas só porque sou muito novo. Poxa, nossa solidariedade aí, quem foi o último? Foi o Bruno. Bruno, estamos juntos, cara. Já passei por isso também, eu fui um jovem precoce, então, às vezes eu ia fazer as coisas, o pessoal olhava assim para mim, não dava muito, né? Mas com o tempo a gente vai construindo aí a nossa credibilidade. Eu queria retomar, Fê, qual foi o primeiro nome que você citou com relação aos jovens? Né? Foi o Renan. O Renan. O Renan trabalhou uma questão, gente, né, de não conseguir participar de um brinquedo por conta de ter a altura, mas não ter a idade, certo? Né? Isso é uma discussão interessante, Renan, por dois motivos. A gente sabe que, assim, do ponto de vista legal, né, nós temos todo um sistema de leis que visa garantir a segurança, né, dos participantes de qualquer coisa, inclusive dos brinquedos. Mas, ao mesmo tempo que eu posso falar para você, olha, então não veja isso como um preconceito, porque é uma lei que visa garantir a tua segurança, numa aula de filosofia a gente pode questionar, existem leis preconceituosas? Né? Não estou dizendo que necessariamente esta lei é uma lei preconceituosa, uma vez que ela visa garantir a segurança, a responsabilização. A gente sabe que tem situações, eu não pude por causa da idade. Por quê? Porque do ponto de vista legal, você não é responsável por si, eu não posso te imputar uma responsabilidade, né, pela esfera legal. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode e deve questionar quando a lei pode apresentar um viés que seja um viés de preconceito. Então, super válida a tua colocação, acho que valia a pena a gente dar esse destaque a isso. Muito legal também vocês colocarem essa questão, tanto dos extremos, que a Mafê conseguiu garimpar para a gente aí no chat, ao mesmo tempo o preconceito com os idosos e o preconceito, às vezes, até dentro de casa, né? A gente olha muitas vezes o preconceito na rua, né? no ambiente público, e não percebe como, às vezes, dentro de casa nós somos aí ridicularizados, humilhados, pelos mais diversos motivos, né? E é importante a gente entender isso, né? Que a humilhação social, ela não tem necessariamente classe, lógico, existe uma humilhação pertinente à classe? Existe, mas a humilhação ela pode atingir qualquer classe, né? Qualquer raça, embora eu não goste desse termo, porque como a gente já falou aqui, biologicamente não existem raças entre os seres humanos, né? Mas as diferentes etnias, os diferentes grupos religiosos, políticos e assim por diante. Falado disso, então, nós vamos falar sobre o primeiro termo que eu já tinha comentado com vocês na semana passada, quando eu apresentei para vocês algumas expressões de preconceito e discriminação, e aí nós falamos do ageísmo, né? E o ageísmo nada mais é do que exatamente isso que eu acabei de perguntar a vocês, né? É uma forma de discriminação que se dá por causa de uma perspectiva preconceituosa de determinada faixa etária. Embora geralmente se dê, na maioria dos casos, contra pessoas idosas, pode se dirigir a qualquer idade. Então isso é o ageísmo, é o preconceito, lembrando, gente, né, a perspectiva preconceituosa e a discriminação contra uma determinada pessoa, um determinado grupo, por conta da faixa etária, da idade que ela tem. Só relembrando a diferença entre também discriminação e preconceito. Preconceito é a concepção, é o pensamento, a discriminação é o ato, é a atitude, é a prática. Né? Então, quando uma pessoa é excluída, né, ou é ridicularizada por conta de uma determinada característica, nós temos aí um ato discriminatório baseado numa noção preconceituosa. Né? E é óbvio que, como você acabou de colocar aqui, esse ageísmo ele pode atingir qualquer idade, né? Seja lá a criança, né? Seja o idoso, seja o jovem. Né? Por exemplo, nós temos alguns ambientes onde a juventude ela é vista como o grupo dos irresponsáveis, o grupo daqueles que não têm maturidade, né? Dos inconsequentes, dos aventureiros.
né? E aí uma pessoa pode se ver excluída na participação de alguma coisa, até ter a sua opinião, o seu ponto de vista considerado, né? Melhor, não considerado, justamente porque é jovem, né? Ainda vai aprender com a vida. E lógico, deve-se aprender, né? Por isso que achei muito pertinente também a colocação de um dos nossos alunos aí, que dizia, olha, a idade nem sempre, né, é o fator determinante. Lógico que ela contribui. A gente aprende dentro do tempo, né? Mas as nossas diferenças e condições nos permitem, dentro do mesmo tempo, se desenvolver de maneiras diferentes, né? Então, nós temos, sim, aqueles que aprendem muito mais rápido, por exemplo, né? Ou que, por várias experiências na vida, né, passaram por tantas situações que, às vezes, é um jovem que já sofreu, já vivenciou, já experimentou coisas na vida que uma pessoa que está lá prestes a se aposentar ainda não experimentou. Por isso que a gente precisa sempre dar um passo atrás, dentro até daquilo que eu coloquei como título dessa aula hoje. Respeitar o outro é respeitar a si mesmo, né? Então é importante a gente entender isso. As experiências que cada um vivencia são únicas. Por isso que só a idade ela é um fator importante em diversos aspectos, como no aspecto legal, que eu acabei de mencionar aqui, mas ela não pode ser o fator determinante para que eu faça a medição da moral, a medição da maturidade, de uma maneira generalizada, gente. A gente sabe também, obviamente, que as leis, as propostas, elas pensam na maioria, mas sempre há aquelas exceções. Então é importante a gente levar isso para uma reflexão, que a gente, obviamente, não vai conseguir encerrar aqui e agora. Avançando nisso, partindo lá para o primeiro extremo que a Mafê trouxe para a gente aí, sobre o preconceito com os idosos, quero trazer aqui para nós uma pensadora francesa, né, Simone de Beauvoir. Já ouvi também Simone de Bovary, como é que é? Fê, você que tem um francês muito mais apurado que o meu. Bom, Bovary é o livro do Flaubert, Madame Bovary, né? Mas aqui é Simone de Beauvoir mesmo. Então estou certo, né? Quando eu ouvi Bovary, eu ouvi quem disse errado. Então. Maravilha, obrigado, Fê. Então, Simone de Beauvoir, né, nascida em Paris, nasceu em 1908, morreu em 1986, já entregando aqui o ano que eu nasci, inclusive, né? E aí a gente traz aqui para nós a sua obra A Velhice, escrita em 1970. E quais são alguns apontamentos que a gente quer destacar dessa obra da Simone? Primeiramente, a reflexão pautada na percepção de que pensar a velhice é pensar o meu destino, é pensar o meu futuro, né? Então vejam aquilo que eu acabei de colocar como título da nossa aula, né? Respeitar o outro é respeitar a si mesmo. A criança e o jovem de hoje é o idoso de amanhã, né? E ao mesmo tempo, o idoso de hoje não pode esquecer que ele foi a criança e o jovem de ontem, né? Então é importante a gente respeitar esse processo histórico pelo qual nós passamos. Quero eu ser o idoso de amanhã. E porque eu quero ser o idoso do amanhã, preciso respeitar o idoso de hoje, né? Então, refletir sobre isso é refletir sobre o meu próprio destino. Por isso que é tão importante falar sobre isso. Alguns podem pensar, a gente vai falar de idoso, né? A gente vai falar de velhice. A gente sabe que em alguns casos, eu até costumo falar que existe uma diferença entre o antigo e o velho, né? Porque às vezes a palavra velhice ela tem uma conotação, né, pejorativa, né? Algo que já não serve para mais nada, né? Quando não é nem de longe isso mesmo. Então, é muito importante a gente se atentar a este primeiro elemento. Pensar a velhice é pensar o meu destino, é pensar o meu futuro, né? Você jovem da segunda série que acompanha a nossa aula, você professor, alguns talvez mais próximos aí dessa faixa etária que se considera idosa, né? Então é importante a gente refletir, problematizar e discutir essa questão do preconceito que se faz muitas vezes com essas pessoas, sob a ótica, sobre o ponto de vista de que, independente da idade, isso se refere a todos. Sejam para aqueles que já estão nessa faixa, sejam para aqueles que veem em seu destino, no seu horizonte, chegar nessa mesma faixa etária. Outra coisa que a Simone traz para a gente é a questão de que nós vivemos no mundo com uma perspectiva utilitarista das relações. O que isso quer dizer? As pessoas, elas valem, elas importam de acordo com a utilidade que elas possuem no ambiente social ou mesmo no ambiente familiar, dependendo do tipo de análise que nós estamos fazendo aqui. E por que é importante também trazer isso? A Fê colocou que alguns dos nossos alunos pontuaram no nosso chat que nós temos muitos idosos, por exemplo, que têm dificuldade de encontrar emprego. E a gente sabe que muitas vezes essa dificuldade advém justamente por quê? Porque não são mais tão úteis, não são mais tão produtivos. Nesse sentido, inclusive, quero fazer a indicação de um filme aqui lindíssimo chamado O Estagiário,
né, que mostra até essa questão, né, essas empresas mais modernas, startups, empresas de jovens, né, e como é que um idoso se encaixa dentro desse cenário e como ele pode contribuir mesmo num cenário onde ele já parece obsoleto, digamos assim. O como ele carrega consigo valores, né, como ele carrega consigo princípios, o como ele carrega consigo características que enriquecem a mais jovem, a mais moderna das empresas, né? Então fica aí como indicação para vocês também esse filme, O Estagiário. Deve ser sensacional mesmo, porque o que tem de estudante e professor comentando aqui no chat, que recomenda muitíssimo o filme. Que legal. Gente, eu sou aquele cara que chora no final de filme. O Estagiário é um daqueles que eu fico meio assim com... Minha esposa fica, o que foi? Nada, não. Estou suando pelos olhos aqui, né? Então vale muito a pena a gente assistir. É um filme que mexe com a nossa sensibilidade, faz a gente olhar aí o idoso de uma maneira diferente. Um outro ponto que a Simone também traz para nós é que, apesar do respeito normalmente recebido pelo papel afetivo que o idoso ocupa nas relações individuais, ele normalmente é culpabilizado, e vejam que essa culpa não é necessariamente uma culpa explícita, tá, gente? Às vezes isso é inconsciente, né? Ele é culpabilizado por uma sobrecarga de tarefas que demanda, assim como perde a sua autonomia por ser visto como incapacitado, o que se reflete, por exemplo, no mercado de trabalho. Então, o que a gente está querendo dizer aqui? A gente sabe que há relações afetivas onde o idoso ele é respeitado. Poxa, é meu vovozinho, é minha vovozinha. Como assim não respeitar o idoso? É minha avó, é meu avô. Mas a sociedade, né, a estrutura social não é uma estrutura afetiva. Então, muitas vezes isso se concentra dentro das relações afetivas, que a gente precisa lembrar que também não é algo generalizado, né, mesmo dentro dos nossos ambientes familiares. A mídia, volta e meia, nos traz notícias de idosos vivendo em condições insalubres dentro das suas próprias casas ou sendo colocados em abrigos e abandonados, né? Então, mesmo, em alguns casos, nem esse vínculo afetivo foi suficiente para poder levar ao respeito aos idosos, né? Então, justamente por conta dessa perspectiva que se tem utilitarista, o idoso ele acaba sendo ocupado, porque ele demanda uma atenção muitas vezes, tem coisas que você precisa fazer por um idoso, né? As questões das mudanças tecnológicas, por exemplo, a gente sabe que tem idoso que até hoje ele não consegue lidar com a questão do celular, né? Você precisa explicar para ele direitinho, né, como que se mexe no celular, né, que quando acontece alguma coisa não tem nenhum problema, não vai explodir, ele não vai comer a nossa mão, o aparelho, nada disso, né? Só que é uma questão diferente, é algo novo para ele. E aí muitas vezes as pessoas olham o idoso de uma maneira pejorativa. Poxa, dá maior trabalho, tem que explicar. Quantas vezes a gente não vê aquele jovem que pega, não, deixa eu fazer, porque é mais fácil fazer do que explicar, né? E pode até ser mais fácil, mas não edifica, né? A gente fala tanto de ensinar a pescar e não dar o peixe, e nessas questões simples a gente não quer ensinar a pescar, né? Então tem essa questão da culpa pelo trabalho que muitas vezes ele demanda diante de algumas limitações até físicas que ele possui. E em outros casos também, o que é muito triste, são as situações onde o idoso até tem capacidade de fazer as coisas, mas como ele já é visto como incapacitado, não se dá a oportunidade para ele fazer. Ah, ela não vai dar conta, deixa que eu faço. Ah, ela não vai escolher, deixa que eu escolho. Ela não vai conseguir, então... Quer falar, Fê? Não, é que isso me lembra que em diversos autores o conceito de humilhação social passa, inclusive, por tomar como incapacitado aquele que é plenamente capaz. Então, fazer pelo idoso aquilo que ele ainda é plenamente capaz de fazer, só porque você tem uma ideia de que talvez ele não consiga, está dentro desse bojo do que a gente chama de humilhação social, né? Reconhecer a capacidade, gente, é respeito. Eu lembro que teve algum aluno que colocou essa questão, né? Poxa, muitas vezes dizem que eu não sou capaz. Isso é triste, né? A gente tem que desenvolver aí essa habilidade de reconhecer e estimular a capacidade. Esses dias eu via um rapaz que trabalha faz um trabalho social, e ele falava, por exemplo, sobre a questão das pessoas em condições de rua, e ele falava, olha, a maioria das pessoas que estão nessa condição, elas muitas vezes elas preferem viver numa espécie de república, onde elas podem fazer as coisas, e não estar num lugar onde elas simplesmente vão, as pessoas fazem as coisas para elas e depois elas vão embora. Não. E aí ele falava, olha, no meu trabalho eu não peço, e eles vêm, eles querem construir, eles querem varrer, eles querem limpar, eles querem montar, eles querem fazer alguma coisa. Para quê? Para serem reconhecidos como capazes,
né? Isso é importante. Minha filha tem menos de 3 anos, gente. E a minha filha, ela fica, papai, eu consigo, né? Eu consigo, papai. Ou então o contrário, papai. Até quando eu não consigo, ela fala, papai, você consegue, né? E é importante esse sentimento. Isso é respeitar. Isso é essencial. Falado disso, gente, eu quero trazer aqui alguns pontos do Estatuto do Idoso, né? Esse texto aqui ele está da forma como foi redigido, obviamente com apenas um trecho, então nós não temos nem condição nem tempo de conseguir trazer todo o Estatuto do Idoso aqui, mas eu fiz questão de dar um destaque em alguns pontos importantes para a nossa reflexão. O Estatuto do Idoso, lá no artigo 1º, ele vai dizer, olha, é instituído o Estatuto do Idoso destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Então veja que estabelece uma idade para ser considerado um idoso na esfera legal, né? O que não quer dizer necessariamente que a partir de 60 anos a pessoa está menos ou mais capacitada, vai dar menos ou mais trabalho. Do ponto de vista legal, 60 anos. Depois o artigo 2 vai dizer, o segundo artigo, o idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades para preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. Então vejam só, gente, ele deve ser tratado de tal forma que a sua saúde física e mental não seja prejudicada. E quantas vezes não há uma violência mental na forma como o idoso ele é tratado, né? O quantas vezes não se dá ali a atenção devida e a sua saúde física fica limitada. Quantas vezes a sua liberdade e dignidade é perdida? E eu fiz questão de dar um destaque aí nessa palavra que aparece na penúltima linha, que é aperfeiçoamento. Porque às vezes a gente tem a ideia de, já como é idoso, já está no final, agora não está na hora de se aperfeiçoar, está na hora de parar, descansar, ou só curtir, ou aquela ideia de que não tem mais nada para fazer mesmo. Não, é tempo de se aperfeiçoar. Eu fiz minha faculdade, gente, eu me formei com, acho que 21 anos, 21 anos de idade, agora não me recordo direitinho. E eu lembro que tinha gente fazendo faculdade comigo com 60 e poucos anos de idade, né, já aposentado. E alguns por conhecimento, que a filosofia nos proporciona isso, né, Fê? Mas alguns não, que eu quero trabalhar, eu quero dar aula, né? Ainda tenho muito a viver, né? Existem estudos hoje dentro do ramo da psicologia, gente, que dizem que a adolescência ela já está indo até os 24 anos de idade, né? Então a adolescência está indo lá para frente, né? E o tempo de vida plena, de vida ativa também está se estendendo. Por isso que a gente precisa perceber esse direito que o idoso tem de se aperfeiçoar, de ter a sua liberdade e dignidade reconhecida, para que possua a sua saúde física e mental, né, respeitada. Depois o artigo 3 vai dizer, é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito, né, não é favor, é direito, à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Então vejam que ele é um direito. E a gente sabe como que é difícil conquistar esse direito. Por exemplo, uma coisa que me veio à cabeça agora, está lá, direito à cultura. Mas a gente sabe, por exemplo, que o idoso de hoje ele tem um gosto cultural muito diferente do que a nossa juventude tem hoje. Então, onde que esse idoso ele consegue, por exemplo, encontrar, às vezes, a música que ele gosta, o tipo de filme que ele gosta, né? o tipo de ambiente que ele gosta, né? Então é importante a gente problematizar isso até para que a gente perceba o nosso papel de fazer algo por isso, né? Se hoje eu excluo o idoso, eu não tenho legitimidade alguma para reclamar eu ser excluído amanhã, quando o idoso for eu, né? Por isso é importante, estou falando isso toda hora, é essencial a gente fazer essa discussão. Galera, a gente vai fazer uma sondagem aqui agora, algo muito rápido, né? Eu vou dar para vocês aí 60 segundos, porque a gente está se estendendo bem aqui, a gente tem uma outra forma de preconceito para trabalhar ainda além do ageísmo. Mas eu quero ir para outro extremo, né? Que é o preconceito contra a criança e o adolescente. Nesse sentido, vai aparecer na tela de vocês. Além do Estatuto do Idoso, de 2003, temos outro estatuto, o ECA, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, que neste ano, inclusive mês passado, completou 30 anos.
Por que foi preciso escrever um estatuto para as crianças e os adolescentes? Então, na sua percepção de aluno, para quê? Qual a necessidade de se fazer um estatuto para proteger, para legislar como deve ser tratada, cuidada uma criança e um adolescente? 60 segundos e a gente volta com a Fê. Vamos lá, gente. Fiz aqui uma pequena curadoria das respostas que vocês colocaram. A Giovana diz assim, por que precisou-se, né, escrever o ECA? Por conta da existência de trabalho infantil, abuso e maus tratos contra crianças, muito né? Bem, muito perspicaz. Uhum. A Gabriela vai bem nesse sentido também, para proteção das crianças contra abusos e maus tratos. E o Vitor coloca, aí mais num sentido genérico, ele põe para garantir os direitos das crianças de uma forma mais geral, né? Olha só que interessante, gente. Vocês trazem aqui duas óticas, né? Primeira a ótica do estão acontecendo coisas que não podem acontecer, e nesse sentido você precisa de uma legislação, embora a gente saiba que quando a gente fala aí de algumas questões como abuso e tudo mais, isso a Constituição já nunca permitiu, independente da idade, mas nesse sentido a gente precisa muitas vezes pontuar, né, canalizar, focar, né, dar ali especificidade para que se dê uma maior importância. Embora a gente saiba que não basta ter lei, ser lei é preciso que seja aplicada, né, diante de várias outras interferências que acontecem para que uma coisa seja efetiva, né? A gente está falando que o ECA tem 30 anos, mas ainda há muitas coisas presentes na ECA, como proibições ou direitos, que infelizmente a gente sabe que ainda acontece, né? Haja vista, por exemplo, nós estamos vivendo esse momento de isolamento social e há muitos indicadores que trazem para a gente essas informações, onde tem acontecido aí um aumento de violência, né, em diversas esferas, que eu não vou nem adentrar aqui, a Mafê também vai trabalhar isso em outras aulas, contra a mulher, contra o próprio idoso, contra a própria criança, né, porque as pessoas estão mais dentro de casa, né? Então é muito importante a questão acabei entrando aqui na seara da violência contra a mulher, as delegacias especializadas para que a mulher tenha mais segurança de lutar por um direito que ela já possui, mas que às vezes em outros órgãos ela não consegue fazer valer esse mesmo direito, né? E por outro lado a gente teve aqueles que trouxeram a ideia de garantia. Não, eu já tenho esse direito, mas isso precisa ser protegido pela lei, né? Então, muito boa aqui a participação de vocês, a gente agradece. Vejam bem alguns trechos aí do Estatuto da Criança e do Adolescente e vejam se vocês percebem algumas similaridades. O artigo 2 vai dizer o seguinte: considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até os 12 anos de idade incompletos e adolescente, aquela entre 12 e 18 anos de idade, né? Então, da mesma maneira que o Estatuto de Idoso estabelecia uma idade, o Estatuto da Criança também estabelece. No parágrafo único ele vai dizer: nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Porque a gente tem algumas questões aí, por exemplo, a questão do porte de armas, né? Dependendo da questão de responsabilidade legal com relação aos estudos, né? Direitos aí assistenciais, como um plano de saúde, você tem aí uma extensão, né, que vai até aos 21 anos de idade. Depois o artigo 3 vai dizer o seguinte: a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata essa lei, assegurando-se-lhes por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar
o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. Vejam como é parecido, gente, o Estatuto da Criança, do Adolescente, e o Estatuto do Idoso, trazendo aí muitos elementos que são de todos. E é importante a gente fazer esse enfoque para a gente perceber, gente, né? Embora o Estatuto seja da criança e do adolescente, embora o Estatuto seja do idoso, como ser humano, não se justifica. Todos somos iguais. Todos merecemos este respeito. Mas quando ele não é dado, por conta da idade, se faz necessário, então, uma lei para salientar, para evidenciar mais isso e trazer a discussão e a prática dessa questão. Depois, o Estatuto da Criança e do Adolescente continua dizendo: os direitos enunciados nesta lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação. Não interessa onde nasceu, situação familiar, a idade, o sexo, a raça, a etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou qualquer outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade. Né? Não tem conversa, vale para todos. E por fim vai dizer que é dever da família, da comunidade, da sociedade. Então vejam que não é só do poder público, que às vezes a gente joga tudo nas costas do poder público, é responsabilidade de todos, com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida e aí todos os demais direitos que já apareciam ali também no Estatuto do Idoso. Eu não vou ler aqui para vocês, mas são os mesmos que aparecem ali. Então vejam como é importante, né, eu tenho dito muito isso, é importante a gente problematizar e trazer essa discussão, né, de que existe uma lei, né, primeiro, estamos respeitando essa lei, estamos aplicando essa lei, qual que é a importância de se garantir isso. A gente sabe que em muitas situações o ECA ele foi até desvirtuado, né, como se fosse uma lei pura e simplesmente protecionista, no sentido de não imputar responsabilidades, né, e a gente sabe que a lei, gente, ela é uma arma. Né? E como eu costumo falar, a arma ela é o que é dependendo da mão que a segura. Né? Uma arma na mão daquele que protege é algo excepcional. Na mão daquele que ameaça, ela é perigosa. Né? Então, a lei também é assim. Por isso que é importante a gente conhecer as leis que nos regem e procurar, na medida das nossas condições e disposição, fazer valer essas leis para a gente, para toda a sociedade. A gente vai retomar um pouco aqui o nosso conteúdo. Você, professor que nos acompanha, a sessão dos slides, você pode perceber que às vezes há algumas perguntas, alguns momentos de interação e até sugestões de atividades que no decorrer da aula a gente percebe que não será possível de se aplicar. Mas você tem toda a autonomia para utilizar essa atividade aí com seus alunos, na sua aula em particular, né, apresentar aí como um trabalho. E você, aluno, também pode se utilizar dessas perguntas que a gente faz e que não foram trabalhadas necessariamente na sala de aula, como uma oportunidade de se ampliar a reflexão ou de se aprofundar o conhecimento. Então, falado disso, vejam bem, a gente está aqui sobre uma aula com o tema Respeitar o Outro e Respeitar a Si Mesmo, da segunda série do ensino médio de filosofia, onde nós estamos trabalhando o conteúdo Filosofia, Política e Ética, Humilhação, Velhice e Racismo. E a nossa habilidade é identificar e criticar práticas de humilhação social. É importante a gente lembrar aqui também, galera, que quando a gente fala de conteúdo, é aquilo que a gente está trabalhando com vocês e a habilidade, como a Mafê sempre nos diz, é o que a gente espera desenvolver. Né? Então não se espantem se de repente, porque eu vejo muitas vezes até no chat, a aula é repetida, já falou disso. Né? Nós estamos trabalhando uma habilidade a cada 2 aulas, essa é a nossa proposta aqui, para que a gente consiga aprofundar a habilidade e ao mesmo tempo, às vezes o mesmo conteúdo tem diferentes habilidades aí para a gente desenvolver. Falado disso, né, eu quero comentar com vocês agora sobre a aporofobia. Vocês podem perceber que eu falei de ageísmo, por exemplo, né, que é uma palavra estranha para muitos nós, e nada mais é o ageísmo do que o preconceito relacionado à faixa etária. A aporofobia, por sua vez, que foi um conceito criado aí pela professora Adela Cortina, né, professora de Ética e Filosofia Política da Universidade de Valença, na Espanha, que é um nome estranho, mas ela nada mais é do que o preconceito relacionado à questão financeira, econômica. Então, qual que é o sentido da palavra, do preconceito, da aporofobia, né, da discriminação, melhor dizendo? Ele é um sentimento de repulsa, medo ou rejeição que tem por alvo aqueles que são desprovidos de recursos materiais e financeiros.
Na prática, como isso se dá? Ela pode ocorrer pela ausência de políticas públicas, né? Então, quando você não tem políticas que atuem no sentido de dar dignidade e liberdade àqueles que não possuem condições financeiras, condições econômicas, ou também podem se dar em atos de violência dos mais diversos tipos, violência física, psicológica ou patrimonial. E aqui a gente sabe que isso tem aparecido em diversas redes sociais e também na mídia, né? Situações onde, por exemplo, por conta da condição profissional, né, que seria uma profissão que não remunera de uma maneira tão alta como outras profissões, e aí nesse sentido a pessoa é ridicularizada, ela é alvo de um sentimento de repulsa, de nojo, né, por ser ela, de acordo com aquele que possui esse preconceito, uma pessoa inferior, né? Então isso pode se dar num discurso, numa violência psicológica, no ataque ao pouco patrimônio que essa pessoa tem. Se a gente procurar até mesmo na internet, a gente vai encontrar diversas situações, né, onde você tem moradores de rua, essas pessoas muitas vezes já possuem poucas coisas e o pouco que elas têm muitas vezes é roubado, né, é levado, é queimado, é jogado fora, é estragado, né. Eu já tive a oportunidade em uma fase da minha vida de fazer esse trabalho de levar alimento às pessoas de rua. Fiz parte de um grupo, inclusive, onde a gente chegou a acolher tirar uma pessoa da rua, e a gente percebia que uma das coisas que elas mais reclamavam era disso, né? Às vezes ele tem um cobertor, um carrinho de mercado onde ele coloca as coisas dele, e onde ele acorda, cadê o cobertor dele? Cadê o papelão que ele usa para deitar? É um ataque ao patrimônio. Isso aqui eu estou falando de um extremo, que é a condição de rua. Mas isso acontece também nas nossas comunidades, na periferia, em diversos lugares. Se ataca o patrimônio da pessoa, né? Ah, é um carrinho velho lá, esse carro não vale nada, né? Então, a violência patrimonial, a violência psicológica ou a violência física. A pessoa ela é atacada. Nós já vimos diversas situações onde moradores de rua, empregados domésticos, né, foram violentados, pessoas que tiveram seu corpo em chamas porque atearam fogo nessas pessoas. Então são situações que expressam aí a aporofobia. Nesse sentido, eu queria pedir para vocês refletirem em duas perguntas que vão aparecer aí na tela para vocês. Primeiro, a nossa condição material e nossos recursos financeiros são elementos suficientes para definir quem somos, né? O dinheiro que eu possuo, ou o crédito, porque às vezes a gente não tem o dinheiro, a gente tem o crédito, né? Os meus bens materiais, isso é suficiente para dizer que alguém é muito ou que alguém é pouco? Segunda pergunta, você acredita que há mais mérito em ganhar ou em conquistar? Né? 60 segundinhos e a gente volta. Marconi, eu esquadrinhei o chat de cima a baixo. Que maravilha. Não teve nenhuma resposta diferente de não para a primeira e há mais mérito em conquistar para a segunda. Olha que interessante, gente. Que bom que vocês têm essa perspectiva. Agora a gente também precisa se perguntar se o nosso discurso é coerente com a nossa prática, né? E quando eu falo nós no sentido lato mesmo, todos nós. Porque a gente sabe que a maioria das pessoas com certeza iriam dizer mesmo isso, olha, o que eu possuo não é suficiente para dizer quem eu sou, né? Mas a gente sabe na prática como as pessoas são apegadas aos seus bens materiais muitas vezes e legitimam as outras, ou melhor, julgam as outras, avaliam as outras pelo que elas possuem, né? Então, fulano não tem nada na vida, né? Lógico, gente, aqui a gente está fazendo uma reflexão panorâmica, né? Por exemplo, a gente pode questionar por que não tem nada,
né? É porque de fato a pessoa está acomodada naquela condição, porque ela é feliz naquela condição e não tem necessidade de procurar algo mais. Houve uma fase na minha vida onde a gente fazia acompanhamento de famílias em situações de vulnerabilidade, e eu lembro que a gente levava a cesta básica para uma senhora, e aquela senhora, ela tinha vários cachorros, e a gente, poxa, não tem comida nem para ela. Por que vai pegar um cachorro? E ela falava, não, esses cachorros eu pego tudo na rua, que estavam maltratados, estavam ali abandonados. Então você vê uma pessoa que não está preocupada em ter mais para ela, está preocupada em ter o suficiente, né? Ela se chamava Gladys, essa senhora, né? Mais de 15 anos a última vez que eu a vi, né? Quero deixar uma última pergunta aqui na tela, gente, que a gente não vai ter condições de discutir aqui no chat, mas que é também para a nossa reflexão. E essa última pergunta, ela diz o seguinte: uma vez que não possuímos todas as mesmas condições, é coerente desvalorizar aquele que tem menos condições do que outros para conquistar o que entende como uma vida digna? Né? A gente viu aqui pessoas que questionam, que julgam pelo que se tem, pessoas que julgam pelo que ganhou e não pelo que se conquista, e a gente sabe que conquistar é uma capacidade que todos temos quando buscamos, e ao mesmo tempo a gente traz esse último questionamento. Se é coerente desvalorizar o outro, mas o outro não conquistou porque não quis, mas ele teve condições de lutar da mesma maneira? Vamos fazer uma briga aqui, a Fernanda entra com uma metralhadora e eu entro com um aviãozinho de papel. Mas os dois tiveram a oportunidade de lutar por aquilo, mas foram condições diferentes, né? A gente precisa pensar sobre isso. Falado disso, gente, eu quero finalizar aqui retomando o que a gente viu hoje, tá? Na próxima aula nós vamos conversar sobre outras práticas sociais de discriminação e preconceito, né? Sobre construção da argumentação crítica sobre isso, sobre o ageísmo, sobre a porofobia. E eu quero deixar aqui uma sugestão de projeto, que é a construção digital ou física, quando for seguro, do Museu da Empatia em sua escola. Procura na internet o que é o Museu da Empatia, é fantástico. Ajuda a gente a se colocar um pouco no lugar do outro. Falado disso, eu me despeço, agradeço com carinho aqui a participação, a moderação, a divisão da aula com a Maria Fernanda, que vai nos relembrar da nossa avaliação. Eu é que agradeço muito, Marconi, agradeço muitíssimo a você e a todos os nossos estudantes, os professores que participaram. E eu quero encerrar a nossa aula de hoje mandando um beijo muito, muito especial para a professora Maria Inês, que deixou o recadinho assim: eu sou idosa, mas estou atuando em sala de aula no ensino médio, ministrando aulas de filosofia e sociologia. Sou respeitada por todos na escola, principalmente pelos alunos. Bom, parabéns. Linda, professora, mil beijos para você. E eu quero também mandar um beijo para o professor Jefferson, porque toda quinta-feira ele nos manda abraços fraternos e hoje a gente retribui. Professor Jefferson, muito obrigada. Um beijo a todos. Nos encontramos na semana que vem. Não esqueçam de responder a avaliação. Até mais. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.